participação, mas antes a gente segue falando do Vasco, porque o Vasco, que tinha recebido a recusa do técnico Gustavo Alfaro, anunciou hoje, definiu hoje, né, o seu novo treinador, que também é argentino, é o Ramon Dias. Tem inclusive aí uma foto, umas imagens dele. Tá aí o Ramon Dias, ó, treinador de 63 anos, estava sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal da Arábia Saudita, e deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Cruz Maltino amanhã. O vínculo dele será até o final de 2024. Novo comandante vascaíno Ramon Dias. Ramon Dias foi um jogador importante do futebol argentino, principalmente quando ele jogou aí no River Plate e na própria seleção da Argentina. Depois de pendurar chuteiras, ele passou a ser treinador, comandou lá no seu país natal, na Argentina, equipes como São Lourenço e o Independiente, além do próprio River Plate. Foi treinador também do River Plate, onde foi multicampeão, ganhou vários títulos com o River Plate. E no seu currículo internacional, o Ramon Dias, novo técnico do Vasco, tem passagens por Inglaterra, México e Paraguai. Bom, tá aí então a nova aposta do Vasco. O Vasco que demitiu Maurício Barbieri há 2 semanas, estava sendo comandado por um técnico inexperiente, técnico interino, e aí deu no que deu, porque o Vasco não conseguiu vencer nesse período que esteve sem treinador. E agora vai fazer a sua aposta no Ramon Dias, argentino experiente, né? Estava sem treinar time desde maio, mas é um cara que pode ajudar. Agora, Roberto, para começar a sua participação, é meio complicado, né? Porque o Vasco da Gama aposta em um treinador de nome, treinador que tem já um currículo bem, né, respeitado, mas tem toda aquela história da adaptação ao futebol brasileiro. Ramon Dias chega ao futebol brasileiro sem conhecer direito o nosso futebol e já pega o carro em andamento, vai trocar o pneu do carro em andamento, porque vai ter que se adaptar rapidamente, vai ter que conhecer tudo rapidamente para poder salvar o Vasco dessa loucura que é o rebaixamento. O Vasco corre o risco do seu 5º rebaixamento, e isso é sério, isso está evidente, que o time está caindo pelas tabelas e agora aposta em Ramon Dias. O que você acha? Pode dar certo ou não? Boa noite, Roberto Braga, obrigado pela participação. Boa noite, Francine Loureiro, obrigado a todos. Boa noite, telespectadores e ouvintes da Rádio TV Jornal, né? Peço perdão pela voz, né? Tá um pouco afônico, já estreou afônico. Vozeirão desse, rapaz, botou a minha voz no bolso. Não, que isso. Fraca, na frente do Roberto aí eu fico assim, diminuído, que o vozeirão do cara é fantástico. Você é um excelente profissional, obrigado mesmo, é uma honra estar aqui participando do programa junto com você. Bem, falando em Ramon Dias, tem uma curiosidade muito interessante do Ramon Dias. Já que estamos falando do futebol do Rio de Janeiro, especialmente do Vasco, ele tem um currículo fantástico, foi um excelente jogador, né? Todo mundo sabe, foi um grande jogador. Ele teve uma passagem conturbada no Botafogo, né? Talvez as pessoas não estão lembrando. Bem lembrado, bem lembrado. Ele nem chegou a estrear e foi demitido no Botafogo. Antes de estrear, né? Antes de estrear, exatamente. Porque o Botafogo contratou Ramon Dias e estava aguardando sua chegada ao Rio, mas ele demorou, alegou que estava com problema de saúde e tal. O Botafogo ficou impaciente, ó, deu uma canetada e demitiu ele. Bem lembrado, Roberto. Por sinal, o filho dele ficou no lugar dele, né, em 2 ou 3 partidas, e aí acabou que o Botafogo não entrou no acordo, não chegou a acordo, ele adoeceu, infelizmente, né, ele adoeceu no período. E adoeceu de verdade. Foi, adoeceu de verdade no período e não estreou pelo Botafogo, ou seja, então vamos considerar que agora sim é uma estreia no futebol brasileiro no Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que está passando por problemas seríssimos. Olha, dos 4 rebaixamentos, né? Nunca o Vasco fez uma campanha de início tão ruim como essa agora. Em 14 rodadas, Roberto, só para a gente lembrar o nosso telespectador, o nosso ouvinte, são apenas 9 pontos conquistados. Em nenhum dos 4 rebaixamentos, o Vasco tinha um número tão pequeno de pontos nas 14 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E isso é preocupante, ainda mais para o Vasco, que é um time de tradição, está aí na SAF, no 777, né? Que é a empresa SAF. Americana, né? Que comprou a SAF do Vasco. Se bem que hoje nós temos quantas SAFs no futebol brasileiro? Tem temos Bahia, Bragantino, Coritiba agora recente. Coritiba também, né? E o Botafogo, né? Algumas deram resultado imediato. Por exemplo, Bragantino deu resultado imediato, né? Fez um excelente início de temporada naquela época. No Red Bull Bragantino, né? O Botafogo sofreu um pouco para se tornar o líder que ele é hoje. Foi um ano ruim do Botafogo. Foi um ano ruim. Primeiro ano da SAF do Botafogo, 2022. Foi um ano ruim, foi um ano difícil, né? E o do Vasco está sendo muito ruim mesmo, muito ruim. As peças não estão se encaixando.
Até que o treinador, o Barbieri, quando ele era treinador do Bragantino, né, no início da SAF, deu certo, deu liga, né? Já no Vasco já não deu liga, ou seja, é uma série de fatores que determinam o sucesso de um clube. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que observar no Botafogo, né? Vamos falar do líder Botafogo aqui, já a gente volta pro Vasco, porque se você observar bem, a maioria dos jogadores que estão no elenco do Botafogo hoje, todos têm experiência de Europa. Não são jogadores renomados, né? Mas todos têm experiência de Europa. E aí, rodados que a gente chama no futebol, isso, né? Exatamente. O Tiquinho Soares jogou uma vida em Portugal. E aí você volta para o Vasco. 777, uma outra visão de empreendedorismo. E a gente ainda vê que a maioria dos jogadores do Vasco não são aqueles jogadores assim, renomados, nem em clube nenhum. Talvez tenha sido uma aposta do Vasco, né? E o Vasco, a SAF do Vasco tenha subestimado o Campeonato Brasileiro. Achou que, não, olha, vamos contratar jogador mediano aqui, que eu acho que dá pra gente pelo menos permanecer na Série A. E é o que a gente não está vendo, né? E o Vasco corre um sério risco de ser rebaixado. A dificuldade é muito grande porque a gente esqueceu do Cruzeiro também, né? Sim, o Cruzeiro também é SAF, exatamente. Então você vê, por exemplo, o Cruzeiro sofrendo também, ainda hoje sofre bastante, agora que está começando a equilibrar. Então, para os torcedores vascaínos, a única tem que ter paciência, tem que ter paciência, que não é fácil acertar de uma hora para outra quando se passa a ser SAF, não. Paciência, e a SAF também começar a fazer aquelas contratações pontuais. Melhores, né? Melhores, porque né? você vê que os níveis de contratação do Vasco é muito abaixo dos outros clubes que Vasco são anunciou SAF. essa semana mais um reforço. A Gel pode até me lembrar qual foi o reforço. E está também estudando a possibilidade de trazer de volta para o futebol brasileiro o argentino atacante Prato. Que já está em fim de carreira também. Então são contratações que não sei se vão surtir o efeito desejado pela SAF do Vasco, né?